Olá, tudo bem? Como é que você está? Então, seja bem-vindo a mais um pré-prova. Hoje nós vamos trabalhar o pré-prova da PUC, certo? Bom, o que a gente tem que lembrar aqui no início desse nosso pré-prova? Que ali no final de semana, do dia 5 de dezembro, você vai iniciar a sua prova ali às 13 horas e vai ter um término, um tempo até às 18h30 e um tempo de duração de 5 horas e meia. Você, candidato, deve levar a cédula de identidade, um documento com foto, uma caneta esferográfica azul ou preta, leve a sua. Pelo protocolo de segurança, isso é muito importante, tá? Porque, de novo, vai ser aferido a temperatura e quem estiver com 37,8 graus serão impedidos de realizar a prova, tá? Obrigatório, não adianta brigar, obrigatório o uso de máscara, certo? E você também deve lembrar que só é permitido remover a máscara para o consumo de água e alimentos, tá? Bom, o que eles pedem para o candidato? O que eles estão pedindo para você, meu amigo vestibulando? Eles estão pedindo que você chegue pelo menos 1 hora antes do horário marcado, tá? 1 hora antes, tá? Às 12h30, certo? Que você já esteja lá, tá certo? Bom, para a prova de medicina são o quê? 30 questões, mais a redação, tá? Tu vai ter um bloco comum, tá? E tu vai ter os núcleos específicos. No núcleo específico vão estar aquelas disciplinas que, tem o maior peso 4 na tua prova. Então tu vai ter ali a física, a química e o mais legal de todos eles, a biologia. Pelo menos eu acho. Essas 3 disciplinas estarão distribuídas em 20 questões, tá? Sempre lembrando que esse bloco, esse núcleo específico faz parte da área da ciência da natureza. Então pode ter algumas questões que são interdisciplinares, tá? Como os outros vestibulares da PUC já mostraram isso pra gente. Os outros vestibulares. Qual é que é o peso aqui? O peso no núcleo comum. Peso 1, língua estrangeira, 1, matemática, 1, língua portuguesa e 1, redação. Nos específicos, física, química e biologia, peso 4, literatura, história e geografia, peso 2, tá? Então vamos começar o nosso pré-prova e esse pré-prova baseado nos conteúdos programados e que estão no edital, certo? Os conteúdos programados e que estão no edital de vocês, da PUC lá para vocês, certo? E também dentro do manual do candidato. Então temos aqui, e vai ser nosso pré-prova dividido de acordo com os conteúdos programados: vírus e células, tecidos e desenvolvimento, genética, evolução, biodiversidade, ecologia e um foco no ser humano. Vamos começar o nosso pré-prova então? Lápis e caneta na mão, bora fazer as anotações aí. E aí, tudo pronto? Lápis e caneta na mão aí? Tudo pronto para fazer as anotações? Então vamos começar com o nosso pré-prova na primeira parte, que segundo a programação de conteúdos que está lá dentro do manual do candidato, falamos sobre vírus e células. Nesses dois a gente vai começar falando então de vírus. Na tua prova, para essa prova, o que tu já tem que começar a revisar? Que vírus, né? São aqueles organismos, então, acelulares. Então, tem que lembrar das características gerais de vírus. São acelulares, não têm metabolismo próprio, por isso são parasitas intracelulares obrigatórios, não têm capacidade de produzir energia, por isso precisam do maquinário energético da célula, também não tem capacidade reprodutiva. E também lembrar da estrutura
ou também os componentes virais. Lembrar que os vírus são formados por uma cápsula proteica, que é o capsídeo, é DNA ou RNA, que ele pode ter um envelope membranoso, mas este é da célula hospedeira. Enfim, essas características gerais de vírus. Bom, como tu revisou isso, tu vai lá para as viroses. Quando tu começar a estudar as viroses, olha lá, tu tem que lembrar, aqui no item número 1, ó, observação número 1. Sempre que tu estudar, é importante tu lembrar como é que se dá a forma de transmissão, se o vírus tem vetor, identificar o agente etiológico, ou seja, qual é o vírus que a questão está comentando, qual o seu ciclo de vida, quais são os seus sintomas e se tem tratamento e se tem a prevenção. A prevenção seria através de vacinas, tá? Dentro das atualidades, então é importante revisar, por exemplo, o coronavírus, que pode ser utilizado como um instrumento de contextualização na tua questão, tá? E dentro deste instrumento pode ser atrelado muitos conteúdos sobre o coronavírus. A gente pode trabalhar, por exemplo, o sistema respiratório, o sistema imunológico. Eu posso trabalhar aqui dentro ainda as células que fazem parte do sistema imunológico, como por exemplo os linfócitos, enfim. As testagens que se fazem em sorotipia. Mas claro que tu não vai deixar de revisar doenças como, por exemplo, o HIV e o HPV, que são duas DSTs, a dengue, febre amarela, zika vírus, chikungunya, que tem um vetor, que é o Aedes aegypti, a gripe, H1N1, doenças de trato respiratório, bem como o coronavírus, e ainda o reaparecimento do sarampo e da poliomielite por causa das campanhas anti-vacinas, certo? Muito bem. Então tu vai revisar toda essa parte viral inicial, características gerais e as viroses, de acordo com esses aspectos que foram colocados agora no teu estudo. Seguindo essa primeira parte do nosso pré-prova, agora eu vou passar para a célula. Quando tu começa a trabalhar as células, tu já vai vir aqui, ó, para o item número 4, porque tu vai estabelecer a diferença entre célula procarionte e de célula eucarionte. Depois de estabelecida a diferença que célula procarionte não tem carioteca, não forma núcleo e não tem sistema de endomembranas, tu vai lembrar que a célula eucarionte tem todos esses componentes. Mas as questões dadas a organelas, olha desde quando que não aparece? Desde do verão 2014. Tá? Então veja que tem uma probabilidade grande de aparecer esse conteúdo. Tu vai lembrar das funções do retículo endoplasmático, do complexo Golgi em relação à secreção celular, formação do acrossomo e origem dos lisossomos, as suas vesículas secretoras, a função dos vacúolos, por exemplo, em célula vegetal e em célula natural, quando aplicado ao adipócito, a função dos centríolos, enfim, lembrar das funções das organelas. O retículo endoplasmático liso rugoso, tá? Então, organelas é bem importante você estudar isso. Vou colocar um asterisco aqui, tá? É claro que quando tu vai estudar essa parte, certo? Tu vai estudar ela, tu vai lembrar também que tu tem que estudar membrana plasmática. As características da membrana plasmática, como por exemplo, sua capacidade seletiva, na sua constituição, que é uma bicamada fosfolipídica com mais proteínas, e os transportes de membrana. Os processos de difusão, transporte passivo, caíram a última vez no verão 2017. Tá? Pode cair transporte ativo. Osmose também. Osmose não aparece, foi uma questão sobre uma salmoura no verão 2018. Fica atento sobre esse conteúdo aqui, ó. Membrana plasmática. Pode aparecer em relação à célula. A membrana plasmática, ela pode aparecer de acordo com sua constituição se a estrutura do vírus for envelopada. Veja a aplicação que eu posso levar a isso. Tu também vai revisar ciclo celular.
O ciclo celular, olha a última vez que caiu. Meiose caiu 2 vezes em 2011. Caiu no verão e caiu no inverno. E não cai na prova desde 2011, meiose. Será que tem uma probabilidade de aparecer esse conteúdo? Lógico que tem. Já a mitose não cai desde o verão 2016, do verão ali, tá, pessoal? Que é o número 1. Pode cair na intérfase. Mas o que eu acho importante tu saber aqui? Identificar numa figura, certo, de divisão celular, se ela está na metáfase, anáfase, telófase, se é meiose 1, se é meiose 2. Então, para isso, tu tem que saber número de cromossomos, número de cromátidos. Se for dado a você o número de cromossomos, sei lá, vou chutar aqui. Uma célula 2N igual a 20. Ah, quantas cromátides vai ter em metáfase 2? Quantos cromossomos vai ter em anáfase 1? Então, saber esse jogo do número de cromossomos e cromátides ao longo do ciclo celular, até lá na intérfase. G1, os cromossomos estão simples, G2 já estão duplicados, tá? Tem o dobro de material genético. Vamos para 2 observações aqui para fechar a primeira parte. Tu vai revisar também a parte de bioquímica celular, tá? Porque a parte bioquímica celular, assim, ó, a PUC não trabalha tanto, mas trabalha, tá? A parte de vitaminas, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, tudo isso pode aparecer. Então tu vai dar uma boa revisada nessa partezinha aí. E para fechar, olha aqui, ó, bioenergética. Porque o comparativo respiração celular e fotossíntese é bem recente, ó, verão 2019, tá? Então pode cair, por exemplo, a aplicação de uma fermentação, se é lática ou alcoólica, onde é que isso acontece, enfim. Então bioenergética é um tipo de questão que a PUC gosta de colocar em provas, tá? Tem aparecido repetidamente nas provas da PUC, tá? Então acho que esse contexto é importante para tu começar a dar uma boa revisada no item vírus e célula nos conteúdos programados. Faz anotação, revisa, estuda, porque tudo isso que eu te falei tem uma probabilidade bem alta de aparecer na tua prova. Vamos então na continuidade do pré-prova para o item 2, tecido e desenvolvimento. Quando eu falo em desenvolvimento, eu já vou lá para a embriologia, tá? Então, embriologia, antes de tu começar a revisar a embriologia, tem pontos importantes que devem fazer parte do início da revisão de êmbrio. Tu vai estudar aqui os tipos de óvulos, os tipos de clivagens, folhetos embrionários, o celoma, o blastóporo, e tudo isso aplicado e relacionado aos animais respectivos. Tá? Sei lá, a questão pode falar de um mamífero. Tu vai ter que lembrar que os óvulos são tipo de oligolesto, a clivagem é holoblástica do tipo igual, ele é triblástico, celomado e deuterostômio. Certo? Essas características aí. Como está se falando de desenvolvimento, tu vai ter que lembrar dos anexos embrionários, das fases do desenvolvimento embrionário, mórula, blástula, gástula, neurula, tá? E ainda por cima, a diferença entre os gêmeos, tá? Importante revisar essa parte. Agora eu vou para a histologia. Bom, a histologia, pessoal, meu amigo, essa questão aqui é importante, porque ela pode aparecer com vários aspectos. Então, o que é importante você revisar? Claro que tu pode revisar lá no início tecido epitelial, de revestimento, os tipos de células, tá? Você pode revisar também tecido conjuntivo e tu vai começar com o tecido adiposo. Por quê? Porque do tecido adiposo eu posso colocar nas atualidades. Obesidade, doenças vasculares, alimentação. E aí quando eu falo de alimentação, eu posso vir aqui para a bioquímica celular, certo? Diferentes tipos de gordura, cis ou trans, enfim, tá? Posso correlacionar com HDL ou LDL, o bom e o mau colesterol. Sigo aqui para falar do tecido sanguíneo que cabe dentro de atualidades. Falando das hemácias, né, que fazem o transporte de gases.
Mas o mais importante aqui, eu até deixei em negrito, são os leucócitos. Porque os leucócitos, dentro de atualidades, fazem parte do nosso mecanismo de defesa. E aí eu posso relacionar ele com a parte do ser humano, que é o item 7, para o sistema imunológico. Tá? Lembrar que as plaquetas são os elementos figurados relacionados à coagulação sanguínea. Mas, para cada um dos tecidos revisados, você deve ter as características gerais de cada um deles, as células que compõem cada um desses tecidos, bem como as suas funções. Quando você estuda, por exemplo, os leucócitos, tem que dividir nos granulócitos e agranulócitos, e a função de cada uma das células. Tá? Então esse é um item importante porque ele entra dentro do contexto atualidades, tá certo? Então vamos seguir aqui no nosso pré-prova, tá? Porque agora a gente vai para o item 3. Chegamos a um ponto importante do nosso pré-prova, que é o assunto, como já dito anteriormente, o assunto número 3, a chamada genética. Presta bem atenção que eu vou falar para ti agora de genética. Genética cai na prova 2013, inverno e verão, 2014, inverno e verão, verão 2015, verão 2016 e ficou sem cair na prova 17, 18, 19. E foi cair quando? Só em 2020. Tá? E foi uma questão de herança quantitativa. Tinha um gráfico com os genótipos produzidos e aí ele pedia qual é que era o número de gametas com genes dominantes. Bom, um duplo heterozigoto, né, ele vai produzir 4 gametas e ele vai ter 3 em 4 que terão pelo menos um alelo dominante. A questão era 3/4. Simples a questão. Mas isso não é tão simples para a prova da PUC, porque a PUC normalmente ela puxa as questões de genética. Então o que tu vai revisar? Na primeira lei de Mendel, não cai desde 2016, cálculos de probabilidade que podem ser aplicados a heredogramas, tá? Isso aqui faz tempo que não cai, tá? Lembrar o que significa o cruzamento teste e a aplicação do sistema sanguíneo para o sistema EBO e o fator RH. Quem aglutina com quem? Certo? Do cruzamento entre indivíduo A ou B, qual é o tipo sanguíneo que pode nascer, tá? Lembrar o que é eritroblastose fetal, enfim. Para a segunda lei de Mendel, já acredito que não cai porque é mais recente, tá? Mas pode cair, mas é mais recente. Depois tu vai revisar os cromossomos sexuais. Esses cromossomos sexuais são importantes porque tu vai lembrar da herança ligada ao sexo. Dessa herança ligada ao sexo, é importante que tu revise aqui dentro o sistema ZZ e ZW, aqui que é aquele que aparece em aves, é uma tendência a estar aparecendo em várias provas, certo? Para isso você deve lembrar que ZZ são machos e ZW fêmeas, tá? Então cuidado com a herança ligada ao sexo aqui, tá? E a última questão que caiu sobre a segunda lei de Mendel foi a herança quantitativa. Bom, o que eu acho importante tu revisar aqui? E eu deixei, nem anotei ali, tá? Pessoal, meu amigo, aqui linkage. Faz muitos anos que não cai na prova. Não seja surpreendido por linkage. Revisa, faz alguns exercícios, dá tempo de tu tirar tuas dúvidas. Linkage não é um conteúdo difícil, tá? Mas cuidado deste assunto na mão da prova, na mão da PUC, certo? Então, desde 2013 a gente não tem esse conteúdo aqui. Então é importante você revisar e você estudar linkage, tá? Então, revisa genética, genética é importante, ficou muito tempo sem cair na prova e agora pode voltar a aparecer, tá? Por isso que é importante a revisão de genética.
Marchando para a nossa próxima parte do pré-prova, eu tenho um assunto que normalmente ele assusta. Porque normalmente os conteúdos de evolução, eles estão dentro daquelas questões que são difíceis na prova, tá? Então o que tu vai revisar em evolução? Porque a PUC gosta de revisão, gosta de evolução. Então o que você deve revisar? Olha só, nas teorias evolucionistas, o lamarckismo não aparece desde 2014 no inverno. Eu devo que lembrar que no lamarckismo, lei do uso e desuso, transmissão dos caracteres adquiridos, o indivíduo é responsável pela evolução. E o darwinismo não aparece desde 2017, onde se aplica aqui a chamada seleção natural, tá? Lembrando, seleção natural. Os mais aptos para determinados ambientes são aqueles que tendem a sobreviver e transmitir essas aptidões. Tu vai focar bastante na teoria moderna, tá? Então, o que tu vai lembrar também aqui, tá? Que quando tu vai estudar a teoria moderna, tu tem que ter revisado já principalmente o darwinismo, porque a teoria moderna é chamada de neodarwinismo. Então, o que acontece? Frequentemente, as teorias evolucionistas como o darwinismo caem na prova, tá? Cai na prova. Então, é importante revisar e estudar esse tipo de conteúdo. Dentro do neodarwinismo, tu vai estudar o quê? Os motivos pelo qual ocorrem variabilidades nas populações, dado a mutações e recombinações. Quando tu for estudar as mutações, tu tem que estudar mutações cromossômicas, mutações numéricas, euploidia e aneuploidia. Porque aí tu vai lembrar, né, das mutações quando elas são, por exemplo, as que mais caem são as aneuploidias, né? Porque daí caem as síndromes, na monossomia, na trissomia. A trissomia quando é de cromossomo, quando é aqueles cromossomos autossomos, quando são de cromossomos sexuais. E tem que saber aplicar isso numa análise de cariótipo. Tá bom? E lembrar também dos estruturais, quando uma adição, uma deleção, enfim. Um ponto importante também, que o último conteúdo que caiu sobre evolução é sobre especiação, tá? Uma especiação, teria que lembrar, alopátrica, simpátrica, peripátrica, isso já caiu no último vestibular. Então, tu pode estudar a especiação dado a fragmentação de hábitats, que leva ao isolamento geográfico reprodutivo, evidências de evolução, tá? As evidências de evolução com registros fósseis, tá? Órgãos, os análogos, os homólogos, certo? Os vestigiais, tá? Então lembrar dessas características aí de evidências de evolução. Um conteúdo que aparece com frequência, que tu vai dar uma revisada, é a teoria do equilíbrio gênico, tá? Lembrando que tu trabalha o que aqui dentro? Frequência gênica, que é o do alelo, e a frequência genotípica. Para o alelo, P dominante, Q recessivo. P ao quadrado é o homozigoto dominante, o 2PQ é o heterozigoto, o Q ao quadrado é o genótipo recessivo, tá? Tem um detalhe aqui que eu não coloquei, que eu vou falar agora, que é importante você revisar. Que desde 2014 não aparece na prova da PUC. O que é? Origem da vida. Lembrar das teorias como biogênese e abiogênese, certo? Dentro dessas teorias ainda, lembrar da teoria autotrófica e heterotrófica. O que é panspermia cósmica, criacionismo, teoria de evolução química. Lá no final,
a endossimbiose, tá? Então esse foi o nosso item 4, uma parte que tem vários pontos que devem ser estudados aqui. Quando a gente vai estudar a origem, esqueci de falar aqui, quando a gente estuda a origem da variabilidade, o que tem que lembrar? Que mutação aumenta, recombinação aumenta, deriva diminui, migração depende, né? Se entra indivíduos aumenta, se sai diminui. E seleção natural diminui variabilidade, porque seleção natural pode ser direcional, disruptiva ou estabilizadora, tá? Então lembre desses itens aqui quando aplicados aos fatores ou forças evolutivas, certo? Então tá, esse foi nosso item 4 e eu sei que tu vai revisar ele. De acordo com o conteúdo programado dentro do manual do candidato, nós temos no item número 5 o termo biodiversidade, tá? Só que a biodiversidade engloba vários assuntos juntos, como classificação dos seres vivos, os reinos Monera, Protista, Fungi, Plantae e a zoologia, tá? O que acontece? Na classificação dos seres vivos, é importante você avaliar no seu estudo que não cai desde 2017 as chamadas regras de taxonomia. Se tu estuda as regras de taxonomia, sabendo na designação binominal, enfim, todas essas características, tu também vai estudar as categorias taxonômicas, que acima de reino tem domínio, certo? Que em família zoológica a gente usa Idae, botânica Ásia, tá? Como eu já disse, as diferenças entre os 3 domínios. E aí, tu tem que lembrar de estudar a análise e os termos em cladogramas, tá? Mesmo que isso é recente, tá? É de 2020. Tá? E não era uma questão fácil. Mas a PUC gosta desse tipo de questão. Ele pode aplicar tanto dentro da classificação dos seres vivos, quanto lá dentro de uma questão de evolução, tá? Quando eu vejo isso, tá? Eu venho para o item número 1 aqui, ó. Já que eu já estou revisando aqui, eu vou vir lá para o item número 1, tá? Que é a revisão das terminações, como já disse, tá? E a PUC tem tradição em cobrar esses assuntos, como já dito para você, sobre filogenia, tá? Então, termos como cladogênese, anagênese, tá? O que é um grupo plesiomórfico, o que é um grupo apomórfico, tudo isso a gente viu nas nossas aulas e ainda viu no revisão. Aí, vou lá para morfologia e fisiologia, que está dentro do item biodiversidade. Do reino Monera, então, o que tu vai revisar no reino Monera? Vamos lá. As características gerais dos integrantes do reino Monera, procariontes, que eles vão ser unicelulares, coloniais ou isolados, podem ser parasitas, enfim, todas essas características. A estrutura geral das bactérias, parede celular de peptídeo glicano, plasmídio, enfim, que não tem organelas membranosas, as formas bacterianas, cocos, diplococos, as sarcinas, enfim, e as formas de reprodução, assexuada e as recombinações, como conjugação, transdução e ainda transformação. Mas tu tem que ficar atento às questões que falam sobre bacterioses, tá? As questões que falam bacteriose, então tu vai lembrar, por exemplo, leptospirose, que é causado pela urina dos ratos, o cólera, que a bactéria elimina uma toxina chamada CTX, 2 DSTs, a gonorreia e a sífilis. Lembrar também, ó, o sino está dizendo que tem que lembrar, pneumonia, tuberculose, doenças de trato respiratório. Lembrar aqui ainda por cima, ó, botulinismo e tétano, 2 bactérias anaeróbicas, tá? Então, quando tu estuda esses conteúdos de parasitismos, olha lá embaixo, ó, no teu item número 2, tu tem que relacionar de novo com as formas de transmissão,
como é que as pessoas entram em contato com essas bactérias, se existem vetores, certo? Posso dizer leptospirose e ratos. Quem é o agente etiológico, ou seja, quem é a bactéria, o seu ciclo de vida, seus sintomas, tratamento normalmente com antibióticos e a prevenção dele. Tá? Então tu vai estudar isso, porque a última vez que caiu tá aqui, ó, 2018. Foi uma questão sobre salmonela. No reino protista, o que tu vai revisar dentro do reino protista? De novo, as características gerais, o estudo de filos, né, como algas, protozoários, enfim. Mas o que fica mais evidente é que a prova gosta de protozooses. Veja que a malária caiu em 2017 no verão. O mal de Chagas caiu em 2015 no inverno. Então o que pode aparecer? Questões falando de toxoplasmose, questões falando sobre amebíase, mas o que eu posso dizer é que a prova da PUC gosta dessas duas doenças, malária e mal de Chagas. Já o reino fungi não aparece desde 2016. Então, dentro da biodiversidade, tu vai estudar as características gerais, estruturais. Lembrar que nas características gerais tem pontos importantes aqui, né? Pontos importantes como parede celular de quitina, reserva na forma de glicogênio, ele é heterotrófico, nunca autotrófico, heterotrófico por digestão extracorpórea, né? Os filos que compõem ele, né? Os basidiomicetos, ascomicetos, os zigomicetos e as aplicações, por exemplo, na medicina, na produção da penicilina, na alimentação como o champignon, certo? Na fermentação do tipo alcoólica, porque a fermentação do tipo alcoólica ela acontece a partir das leveduras. Então é importante estudar os fungos, tá? Vamos lá para então um item importante aqui, que são eles, ó, os dois próximos, o reino Plantae e depois a zoologia. Dentro do reino Plantae, tu vai estudar então, tu vai revisar então a diferença entre os grupos botânicos. Qual é que é a característica das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas, das angiospermas, quem é criptogma, quem é fanerogma, tá? Quando tu entra lá no grupo das angiospermas, especificar quais são os verticilos florais, o que são esses verticilos florais, tipos de frutos, tipos de caule, tipos de raiz, tipo de folhas. Só que, olha que importante isso, essa aplicação das adaptações recém caiu, tá? Essa foi a última questão que caiu. Foi uma questão de adaptações, tá? Para diferentes meios, tá? Como, por exemplo, o xeromorfismo, isso aqui é muito recente. Agora, pode cair? Claro que pode. Porque ele pode cair no contexto floresta amazônica, pantanal, cerrado. Ela pode cair dentro de um contexto de impacto ambiental, certo? Essa parte aqui, fruto, caule, raiz, folha, isso aqui é decoreba, tá? Tem que saber. Tu vai vir forte no teu estudo na histologia vegetal, tá? Porque na histologia vegetal tu vai estudar quem? Os tecidos permanentes, porque a última vez que caiu histologia vegetal, nós tivemos nessa prova meristemas, tá? Então tu vai estudar forte. Quando a gente chega em zoologia, olha só, as últimas questões desde 2013, só invertebrados. Tá? A última questão que caiu foi de aracnídeos até. Então, a PUC ela mostra que ela trabalha com frequência essas questões sobre invertebrados. E aí tu pode aplicar, por exemplo, as verminoses. E tu pode trabalhar a teníase, a esquistossomose, a hidatidose, tá? Os causados por nemateumintos, como a ascaridíase, a ancilostomose, enfim. Quando tu for estudar isso, tu vai estudar a fisiologia de cada um deles, dos invertebrados, e as classes, tá? Porque, por exemplo, pode cair uma questão de artrópodes e trabalha só crustáceos. Não vai ficar chupando o dedo numa questão dessa que tende a ser fácil. Mas se eu fosse, pessoal,
focar o meu estudo em zoologia, eu iria em vertebrados, tá? Eu iria em vertebrados porque nos últimos anos não caiu vertebrados e é por isso que ele apresenta a maior probabilidade por fazer tempo que não cai. Então tu vai revisar, por exemplo, a fisiologia, se tem sistema circulatório completo, incompleto, enfim. As características gerais de cada um deles, por exemplo, lá em anfíbios, pele úmida, glandular, répteis, pele seca, queratinizado, ovos com casca, tem a presença do âmnion, certo? Então, essa parte aqui, ó, ela é importante, certo? Então, invertebrados, a última que caiu, olha quando é que foi vertebrados aqui, ó, tá? Ela caiu sobre anfíbios, tá? Mas desde 2013, certo? Esse é o verão 2013 e 2014, por isso que eu falei 2013, tá? Na verdade, 2014. Então, tu vai revisar isso porque tu pode revisar forte. Peixes, répteis, aves, mamíferos, tudo bem? Então, lembrar de estudar essas características aqui. Tudo bem? Então tá. Revisa a biodiversidade. Tem bastante coisa para tu revisar aqui, certo? Porque aqui nós podemos até, dessas 20 questões química, física, né, e a biologia, das 20 ali, aqui tu pode ter 2 ou 3 questões de biologia. Tá certo? Então vamos seguir com o nosso pré-prova. O item número 6 não pode faltar na tua revisão. Não tem como faltar. Por quê? Porque é a ecologia, o carro-chefe dentro da biologia. Então, pelo menos uma questão vai estar lá. Tu vai revisar aqui dentro. Níveis de organização, certo? Esse ponto é importante de ser revisado, porque tu pode trabalhar níveis tróficos, relacionados com a transferência de matéria e energia, tá? Ponto importantíssimo de alta probabilidade. Olha aqui, ó, lá para o item 2. Relações ecológicas não cai desde o inverno 2016. Lembrar quem são as relações intraespecíficas, quem são as interespecíficas. Lembrar de todas essas características aí, tá? E tu vai fechar a tua revisão revisando também ciclos biogeoquímicos, tá? Tu vai dar uma boa revisada em ciclos biogeoquímicos e sucessão ecológica. Não deixa de revisar, são 2 itens fáceis e rápidos de serem resolvidos aí. Tu vai fechar a tua revisão com impacto ambiental. Para o impacto ambiental e os biomas, tu vai revisar, por exemplo, atualidades, como as queimadas na Amazônia e no Pantanal, tá? Os derramamentos de petróleo, rompimentos de barragem em relação à mineração, porque esses minerais eles podem se bioacumular nos diferentes níveis tróficos, a perda de biodiversidade dada ao desmatamento, poluição das águas, certo? Então esse item, impacto ambiental e biomas, tu tem que revisar porque ele está dentro do contexto atualidades. Certo? Então continua revisando a ecologia, revisa, dá bastante atenção para esse conteúdo, tá? Porque ele vai estar na tua prova. A PUC sempre coloca ecologia nas suas provas de vestibular. Chegando ao final do nosso pré-prova, no item número 7, nós temos exclusivo o homem, o ser humano. Então, o que tu vai revisar aqui dentro para este item do conteúdo programado que está lá no manual do candidato? Tu vai começar estudando, revisando reprodução. Isso faz tempo que não cai na prova. Tu vai estudar os tipos de reprodução sexuado, assexuado. Tá? Os diferentes tipos de reprodução assexuada, brotamento, fragmentação, gemulação, não interessa. Anatomia do sistema reprodutor, masculino e feminino.
Para quê? Para você saber onde é que são produzidos os gametas. Por isso é importante, em seguida, você estudar a gametogênese. Então aqui vai uma dica. Quando tu for estudar a anatomia do sistema reprodutor, tu já faz uma correlação. Estuda o sistema reprodutor feminino, estuda a ovulogênese. Estudou o masculino, espermatogênese. E no final, tu vai revisar o chamado ciclo menstrual e toda a carga hormonal relacionada a ele, tá? Aplicar ao ciclo menstrual e à reprodução os chamados métodos contraceptivos. Como eles funcionam? Para finalizar, a fisiologia humana. Então é importante conteúdo dentro da biologia e ele está muito bem distribuído nas últimas provas. Até coloquei aqui, ó. Então, o que eu acho importante tu revisar? Primeiro de todos eles, onde é que eu vou começar revisando? Sistema imunológico. Porque é a atualidade, tá? É muito atualidade. O sistema imunológico, ele aparece, olha aqui, ó, verão 2016 e inverno 2014. Por isso que o sistema imunológico, ele pode aparecer agora até em relação às atualidades, viroses, bacterioses. Imunização ativa, imunização passiva, quem são as células que fazem parte do sistema imunológico, quem são os órgãos do sistema imunológico. Isso é importante tu estudar, ainda mais dentro de atualidades. Depois tu vai para onde? Depois tu vai para a parte do chamado sistema circulatório, os órgãos, pequena, grande circulação, tá? Mesma coisa o sistema respiratório, dividir o sistema respiratório nos órgãos que formam o sistema respiratório, trato superior, trato inferior, a troca gasosa, a hematose que acontece lá nos alvéolos, do sistema excretor, como é que o sistema excretor funciona em relação à carga hormonal de HDL e LDL. Além disso, para todos os sistemas, tem que saber a função dos órgãos, as enzimas que atuam nesses órgãos aí, tá? E ainda lembrando também os hormônios que estimulam esses órgãos, tá? Para o seu funcionamento. Por quê? Porque tu vai estudar também, por exemplo, quando eu falo em sistema nervoso, que foi a última vez que caiu, né? Relacionado ao sistema endócrino 2015 aqui, verão, é importante a gente estudar, então, por exemplo, órgãos dos sentidos. Tá? Por que eu falei isso? Todos os órgãos, para funcionarem, eles têm ou enzimas, como por exemplo no sistema digestório, que é uma questão mais recente, foi a última questão de fisiologia que caiu, mas também existem os hormônios que fazem ele funcionar com mecanismo de feedback positivo ou negativo, tá? Então, é importante tu revisar a fisiologia humana porque tem muita coisa e a PUC sempre cobra a fisiologia humana, tá bom? Revisa a fisiologia, revisa a reprodução. Chegamos ao final do nosso pré-prova. Revisamos aqui e vimos quais são os conteúdos mais importantes que essa prova pode abordar. Veja que tem bastante coisa para ser revisada. Não é agora que tu vai cansar de estudar, certo? Então, muita força nesse momento, determinação que nós estamos juntos a caminho da tua aprovação. A PUC não é uma prova fácil, mas você está, lembre disso, capacitado para essa prova, tá bom? Vamos juntos, uma excelente prova para você e que você tenha sucesso e que você seja aprovado. Valeu, muito obrigado pela tua atenção nesse nosso pré-prova. Tchau!